Que a paz de Jesus Cristo seja derramada sobre o coração de cada um, de cada uma que irá ouvir esse podcast. Em João 10, de 1 a 4, e depois eu vou pular para o versículo 27 e 28, a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus falando, né? Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Aí pulando para o 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que toda a promessa de Jesus aqui nesse texto seja cumprida nas nossas vidas. Uma das coisas que a Bíblia nos assegura com clareza é que se conhecermos ao Senhor, ouviremos a sua voz. É através do discernimento e conhecimento de sua voz que experimentaremos o seu poder. Lá em Atos 8, a Bíblia nos relata que Filipe, que era um evangelista, ouviu a voz de Deus e foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, onde estava o etíope eunuco, que não estava entendendo a palavra de Deus. Ele estava lendo Isaías e não estava compreendendo. Filipe ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Ele estava tão mais confortável em Jerusalém, com a igreja se multiplicando. Mas Filipe obedeceu ao Espírito e a unção divina desceu sobre Filipe quando ele abriu a sua boca para anunciar Jesus. Ele explicou as escrituras, o texto de Isaías, dizendo que já tinha se cumprido aquela palavra em Jesus. E aquele homem lá da Etiópia creu e ali foi batizado. Olha que beleza! Filipe ganhou um homem africano para Jesus, porque ouviu a voz do Espírito Santo, saindo da sua zona de conforto. Ouvir a voz de Deus e obedecer é fundamental para quem quiser receber a unção do Espírito Santo. A unção de Deus, o óleo fresco, também descerá sobre você, sobre mim, quando nós nos tornarmos uma testemunha viva de Jesus. Nós somos embaixadores do reino de Deus e temos que tomar essa postura. Nesse momento, quando a unção cair sobre a sua vida, guarde a unção do alto e a cultive e a renove a cada dia através da busca permanente da presença de Deus. Pois a unção tem que ser renovada, tem que estar fresca. Se você colocar um óleozinho num pires, ele vai secar. Você tem que sempre renovar aquele óleo. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, pois se nós desconhecermos essa voz, nós não poderemos conhecer o poder de Deus, não poderemos ter essa unção. Jesus, aí nesse texto que a gente leu, no verso 3 e 4, Jesus diz que nos chamará e nos guiará para fora do aprisco. Ele não nos quer ver enfurnados na igreja, fechados, trancados, como se a igreja fosse um clube. Igreja é muito bom. Eu amo estar na igreja, eu espero que você também ame, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas nós temos que ir à igreja, nos alimentarmos, louvarmos, adorarmos, ouvirmos a palavra e sairmos para sermos luz e sal desse mundo.
luz para iluminar o caminho daqueles que estão em trevas, e sal para dar sabor e provocar sede nas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Jesus nos conduz para fora do aprisco para darmos testemunho dele, testemunho do seu amor, do seu poder, da sua paz, da sua mansidão e humildade. Jesus esclarece que suas ovelhas iriam segui-lo porque reconheceriam a sua voz. Você está ouvindo a voz do seu pastor? Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia no deserto. Isso está lá no Salmo 95. Ele é o nosso Deus. Esse texto nos desafia a ouvirmos a voz de Deus diariamente. A questão não é se Deus está falando com você hoje. A questão é, você está dando ouvidos a Ele hoje? Você está abrindo os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor? Vivemos muitos desertos durante a nossa vida, mas ao passarmos por esses desertos, não podemos endurecer o nosso coração. Nesse Salmo 95, há essa exortação que aquele povo era povo de Deus. E que aquele povo não podia endurecer o seu coração, como lá no deserto, quando Deus livrou o povo da escravidão do Egito. Nós passamos sim por desertos, mas é exatamente no deserto onde teremos mais chance de ouvirmos a voz de Deus, pois lá não há distrações, ou pelo menos há muito menos distrações. Deus deseja nos falar, ser ouvido e, acima de tudo, deseja nos guiar até verdes pastos. Deseja nos guiar para um caminho de paz, mesmo em meio a turbulências. Não podemos endurecer o nosso coração, nos afastando para longe de Deus, fazendo com que Ele se torne alguém distante de nós e de nossas vidas. Não devemos seguir de longe como fez Pedro. Por isso Pedro caiu e negou Jesus. Porque de longe fica muito mais difícil ouvir a doce voz do Espírito Santo. A doce voz do nosso pastor. Temos que seguir Jesus de perto, temos que ter vida com Deus, temos que estar conectados a Ele 24 horas por dia. Com certeza, assim ouviremos a sua voz de amor. Tenha cuidado, meu amado, minha amada, e não se recuse a ouvir a voz de Jesus, como o autor de Hebreus, no capítulo 12, 25, nos adverte. E lá em Isaías 30, 21, diz assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: esse é o caminho, andem nele. Esse texto nos revela como devemos andar em quietude e confiança, dando ouvidos a Deus, a fim de que Ele nos dirija os passos. Os nossos passos têm que ser guiados pelo nosso bom pastor. Antes de qualquer coisa, nós temos que dar atenção a Deus e a sua voz. Ele sempre nos dirige, sempre nos avisa quando há perigos em nosso caminhar. Quando falamos com Ele em oração, ouvimos a voz dele em resposta. Ou nós ouvimos a voz dele audivelmente, ou ouvimos a voz dele através do nosso coração. Ele fala ao nosso coração. Ou vamos até a Bíblia e ele, através da Bíblia, ele fala conosco. Mas nós temos que nos dispor a ouvir a voz do nosso pastor. Quando evitamos
as distrações desse mundo, nós permitimos que o Espírito Santo desça sobre nós, nos ensinando a estar sempre no centro da sua vontade. Mas nós nunca poderemos reconhecer a voz de Deus sem a presença do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito. Jesus ouvia a voz de Deus porque o buscava constantemente e sempre fazia a vontade do Pai, o glorificando em tudo o que fazia. Ele ouvia porque era obediente. Deus falará conosco e nós reconheceremos a voz do nosso pastor. Jesus, em Mateus 5,6, nos convida a termos fome e sede de justiça para podermos ser fartos. Fartos em todos os sentidos, no sentido material, emocional e espiritual, principalmente. Fartos da presença maravilhosa e consoladora do Senhor. Fartos do poder e da unção de Deus. Fartos de amor e misericórdia pelo nosso próximo. Fartos de empatia para nos alegrarmos com quem se alegra e chorar com os que choram, nos importando com quem está sofrendo ou em alguma dificuldade. Nós seremos fartos, teremos fartura em todas essas coisas. Não há voz melhor que a voz do Espírito Santo de Deus. Não há voz mais benéfica, mais bondosa, mais misericordiosa que a voz de Deus, ainda que seja uma voz de repreensão ou de advertência. Temos que, pela fé, termos a convicção que Deus quer o melhor para nós e que Ele nos ama mais do que a nós mesmos, do que nós mesmos nos amamos. Não há voz mais doce e consoladora que a voz de Jesus. Então, sejamos sensíveis à voz do nosso bom pastor, para que nada nos falte e possamos ser conduzidos em triunfo e a pastos verdejantes, para nos alimentar e nos aliviar e nos refrigerar. No mundo há muitas vozes. O diabo também cochicha em nossos ouvidos coisas que aparentemente são boas, mas que nos levarão à derrota e à morte. Somos ovelhas de Jesus, razão de sua vida e de sua morte. Então, ouçamos a voz de quem nos ama com amor que excede todo entendimento. Minha oração por mim e por você é que possamos rejeitar a voz do mundo e a voz do adversário de nossas almas e também a voz de nossa própria vontade, em detrimento a ouvir a voz do nosso bom pastor. Minha oração por mim e por você é que aprendamos a ouvir a voz do nosso pastor todos os dias, para que ele nos conduza ao lugar de descanso e ao lugar de vitória. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.